Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o André Seco e hoje eu estou aqui para trazer um vídeo para vocês sobre o processo de publicação ou deploy da sua aplicação web para o Microsoft Azure. O serviço que a gente vai utilizar é o App Service no próprio Azure, publicando em ambiente Windows. Mais tarde eu posso trazer um vídeo aqui falando de Linux também. Mas o intuito desse vídeo aqui é mostrar um pouco da aplicação ASP.NET Core mesmo, algumas configurações que a gente tem na própria aplicação e os detalhes e configurações que a gente tem lá no portal do Azure no nosso App Service. Beleza? Fiquem aí com o vídeo. Muito bem, pessoal. Então a ideia desse vídeo, como eu já comentei, é mostrar aí como a gente pode criar uma aplicação ASP.NET Core, tá? Não é o foco mostrar muito sobre o ASP.NET Core em si, mas a ideia é mostrar a integração entre o ASP.NET Core como projeto web sendo publicado, né, fazendo o deploy dele no Azure. Tá? A gente vai utilizar o App Services, que é um serviço do Azure, para fazer essa publicação. E eu vou mostrar alguns detalhes de configuração lá no portal também e como que a gente pode configurar ele de uma maneira fácil. Então aqui, para começar, eu estou aqui no meu Commander e vou criar uma aplicação web, né, .NET New, vai ser MVC mesmo, vou chamar ele de ALS Web App, tá certo? Então isso aqui é um processo de criação normal de uma aplicação ASP.NET Core MVC. Aqui ele vai criar para mim. Beleza, criou. Eu vou mostrar ele aqui no Visual Studio Code e também no Visual Studio convencional. Para acessar aqui a pasta, então vou vir aqui, ALS Web App, vou dar um code ponto, tá? Que ele vai abrir o Visual Studio Code no diretório atual. Beleza, abriu aqui. Ok, então para mostrar aqui as configurações, eu vou mostrar pelo Visual Studio Code mesmo. Vou mostrar também uma maneira que a gente pode fazer de publicar ele pelo Visual Studio Code e pelo Visual Studio convencional. Então aqui, só para mostrar para vocês, o CSProj. Então é uma aplicação .NET Core 2.2, tá? Aí já vem com os pacotes padrões e tudo mais, não vou me ater a esses detalhes porque diz respeito à aplicação em si. Mas o detalhe relacionado a deploy que eu quero mostrar, e é muito importante, inclusive eu gravei um vídeo respondendo uma pergunta de um comentário do canal .NET, de uma pessoa que estava perguntando sobre a questão de configuração da aplicação quando sobe para o Azure e tudo mais, e foi o que me motivou a fazer esse vídeo aqui. Se você não viu o vídeo de resposta, eu vou deixar ele na descrição desse vídeo aqui. Você pode dar uma olhada lá na resposta sem demo, né? Eu falando mesmo, dá uma conferida lá. Beleza. Então, por padrão, ele cria dois arquivos, o appsettings.development.json e o appsettings.json apenas. Para que serve esse primeiro? São as configurações para o seu ambiente de desenvolvimento. Então, a gente trabalhando localmente aqui, é esse cenário que ele vai atender. Quando a gente está rodando ele aqui, tende a gente estar utilizando essa configuração. Então, banco de dados, outras configurações da própria aplicação, questão de log. Então, todas essas configurações são voltadas para o ambiente de desenvolvimento. E beleza. E o outro arquivo serve para quê? Para o ambiente de produção, né? Quando a gente vai pôr isso em produção, vai subir lá para o Azure para todo mundo acessar. Então a string de conexão com o banco de dados que pode vir aqui já vai ser uma string conectando com um banco de produção e não mais um banco de teste, de homologação, etc. E eu vou mostrar isso aí como fazer. Como que ele sabe qual ambiente eu estou utilizando, onde que isso é definido, né? Criado um arquivo aqui dentro do Properties, que é o launchsettings.json. Aqui ele está mostrando qual ambiente ele está utilizando. Então, para a configuração aqui no IS Express, geralmente quando a gente roda pelo Visual Studio convencional, ele roda pelo IS Express.
Então, tem aqui umas variáveis de ambiente, no caso específico aqui é ASP.NET Core underline environment, e está definido como dev, né? Então ele vai utilizar o arquivo appsettings.development.json, vai puxar as configurações dali. Já no caso aqui da gente rodar com o .NET Run, por exemplo, que ele vai subir nessas URLs aqui, através do comando .NET Run, ele vai também utilizar as configurações de dev, está definido aqui. Então, esse arquivo é o arquivo base de configuração que vai dizer para o nosso ambiente se ele vai subir no ambiente de dev ou de produção, que seria o appsettings.json, certo? Caso a gente queira mudar aqui, basta mudar para production, tá? Que ele já vai pegar o outro. Beleza? Tá certo. Então eu vou executar essa aplicação. Por padrão no VS Code, ele vai me pedir, né, uma pré-configuração aqui, por causa que é próprio dele isso aqui, tá? Então eu coloquei aqui .NET Core, e aqui ele também define algumas configurações do nosso ambiente, tá? Então tem aqui ASP.NET Core Environment, Development, tá certo? Então agora eu vou dar um F5. Beleza, compilou, vai subir. Beleza, tá subindo aqui, subiu a nossa aplicação, tá certo? Então ele já está funcionando. Vamos voltar aqui para o Visual Studio Code. Vou parar ela. E agora, para demonstrar algumas coisas, pessoal, essa questão de configuração ficar um pouco mais evidente, eu vou fazer algumas modificações aqui no projeto e vou mostrar para vocês. Então, aqui na parte, nos controllers, deixa eu só fechar aqui para ficar um pouco mais visível. Na verdade, eu vou pegar primeiro a configuração aqui do AppSettings do nosso ambiente de desenvolvimento e vou substituir ela por algumas configurações minhas. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando uma chave, né, que é minha configuração, e dentro eu tenho uma chave chamada nome aplicação com um valor, tá? Esse appsettings.json, ele é um arquivo, né, do formato JSON, obviamente, e ele é configurado no estilo chave-valor. Então aqui nós temos a chave, que é nome aplicação, e o valor deploy no Azure Development, certo? E aqui embaixo eu tenho uma connection string. O próprio ASP.NET Core já entende, e depois vocês vão ver como a gente vai pegar isso aqui. Se você definir uma chave chamada connection strings, dentro você pode definir o nome da sua connection string e o valor dela, tá? Esse aqui é um banco que eu já tenho criado por padrão, não vai ser o intuito desse vídeo mostrar o banco em si, tá? Aqui só está a connection string do nosso banco local. E é local justamente porque eu estou fazendo no arquivo, né, de dev, né, do nosso ambiente de desenvolvimento. Agora eu vou fazer algumas modificações aqui no controller, só vou pegar aqui, para ficar um pouco mais legal, mais interessante de mostrar. Então eu vou criar aqui um construtor, tá? Vou criar aqui uma variável também, aqui em cima, privada. O que é isso, esse iConfiguration? Na verdade, quando nós temos nossos arquivos appsettings, eles são, deixa eu só adicionar aqui, beleza? O que acontece com esse configuration? Eu vou mostrar aqui no startup. Ele vem do próprio startup e por padrão no ASP.NET Core 2.2 você já tem todas as configurações que você definiu no AppSettings, elas são trazidas dentro desse objeto configuration, tá? E ele é adicionado por injeção de dependência, então você tem acesso a ele, você pode resgatar ele pelo construtor da controller, tá? E você vai ter acesso
a todas as configurações que estão nesse app settings. Então fica muito fácil de pegar os valores, connect string e tudo mais. Então aqui eu só defini uma variável configuration, né? Fiz o processo aqui para pegar ele via injeção de dependência e atribuir para essa variável aqui em cima. Beleza, agora nesse nossa action chamada index, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma consulta SQL bem básica, tá, pessoal? Deixa eu até... Já tenho os códigos prontos para não ficar o vídeo ficar muito maçante. E eu vou explicar o que se trata esse código aqui. Tá? Então só estou adicionando alguns usings aqui. Então nós temos uma data table que guarda dados de diferentes tipos. E eu estou abrindo uma conexão com o SQL. E olha só o detalhe. O SQL Connection ele pede uma connection string aqui, que é a nossa string de conexão com o banco, que seria esse valor aqui, certo? Eu poderia copiar esse valor e trazer ele manualmente até aqui, sim, mas com as configurações fica muito mais fácil da gente alterar se a gente precisar, não fica hard-coded, né? Então não vou precisar ficar recompilando o código e tudo mais. Beleza. Então eu pego meu configuration aqui em cima e aqui que está o pulo do gato. O pop configuration tem um método chamado getConnectionStrings, que é justamente uma convenção do ASP.NET Core, que se você colocar uma chave aqui chamada ConnectionStrings, automaticamente, quando você chamar esse método aqui, ele já vai puxar daquelas chaves lá. Então, pego aqui getConnectionStrings e passo o nome da minha connection string, no caso SQL Connection, certo? SQL Connection. Até vou deixar aqui do mesmo jeitinho. Beleza? Então ele vai conseguir pegar a string, vai abrir uma conexão, vai fazer uma consulta numa tabela qualquer que eu tenho lá na minha base de dados e vai jogar os dados para dentro dessa data table. Por fim, eu vou jogar esses dados num view bag, para jogar lá para minha view. E outro detalhe que eu vou jogar numa outra view bag, chamada nome aplicação, é a configuração aqui da nossa nome da aplicação, tá? Que a gente vai querer mostrar na tela também. Então eu fiz o que? Configuration também, getSection, tá? Que a seção seria essas partes aqui, minha configuração e connection string. E aí coloco o nome da chave, nome aplicação. Então faço todo o caminho aqui, né? Minha configuração, 2 pontos para acessar o nível interno, nome aplicação, ponto value. Beleza, a partir daí a gente já tem alguma coisa para mostrar na tela. Eu só vou fazer algumas alterações aqui na view, tá? Aqui no home, index. Então vou jogar o código aqui, tá? Basicamente o que eu vou fazer é mostrar na tela a minha view bag nome aplicação, que vem lá da minha configuração também, né? E criar uma tabela iterando aqui nos dados da minha data table, mostrando na tela uma tabela com aqueles dados, beleza? Vou salvar aqui e nós vamos rodar essa aplicação. Beleza, tá abrindo aqui. Ok, já subiu. Então subiu com o que, pessoal? Com a nossa configuração lá chamada nome aplicação, que estava escrito Deploy no Azure Development, certo? E a nossa tabela e alguns dados de sensores de temperatura e umidade que ele trouxe aqui na tela também. Beleza, mas o foco aqui é mostrar então a questão da configuração, tá certo? E como que a gente pode alternar de produção para dev, ou de dev para prod, né? Então aqui eu vou parar ela. E agora eu vou fazer a alteração. Vou acessar o meu arquivo de configuração chamado appsettings.json. Vou apenas copiar aqui e jogar no outro, tá certo?
e vou colocar aqui Production. Só para diferenciar, tá? Beleza? Se eu executar essa aplicação agora, não vai funcionar, tá? Vai ficar ainda puxando do dev, porque a gente não mudou a questão do launch settings, tá como dev ainda, então ele não sabe que ele tem que puxar do outro arquivo, tá? Então vou mudar isso aqui agora. E vou executar aqui de uma outra forma, até para mostrar outro jeito, né? .NET Run, para subir o nosso app também. Ó, subiu então na 5001 aqui. Olha só, subiu aqui Deploy no Azure Production, tá? Então, porque a gente mudou aquela chave, né, que é a nossa variável de ambiente, ele entendeu que ele tinha que subir com as configurações do nosso arquivo de configuração de prod e não mais de dev. Tá certo? Beleza, agora que a gente já viu todos esses detalhes aqui no Visual Studio Code, que é um pouco mais cru, né? Vamos dizer assim, em termos de configuração, você vê os arquivos em si, não tem muitos menus para configurar de uma forma mais fácil. Agora a gente vai dar uma olhada aqui no Visual Studio convencional, tá? A mesma aplicação está aberta aqui. Eu quero mostrar para vocês a questão do appsettings.json aqui, que perceba que ele até já agrupa isso. Então ele mostra aqui que é o appsettings, que é a configuração padrão, vamos dizer assim, de produção, e dentro tem a de desenvolvimento, tá? Mas na prática são dois arquivos diferentes. Outro detalhe aqui é a parte do launchsettings.json, tá? Que é aquele arquivo que eu já mostrei para vocês, que contém as configurações de qual ambiente que a gente está trabalhando, se é prod ou se é dev. E aqui tá da mesma forma, né? Então a gente tinha definido lá o production, tá? Para rodar diretamente com o .NET Run e não pelo IS Express. Se você perceber, o Visual Studio por padrão aqui, quando você executa, ele vai executar pelo IS Express. Logo, ele vai pegar essa configuração aqui, tá certo? E para mostrar para vocês como o Visual Studio já facilita um pouco a vida, com o botão direito vindo aqui em Properties e vindo no menu Debug, nós temos aqui as variáveis de ambiente. Então aqui a gente já consegue ver que está configurado para dev, né? Podemos adicionar, mudar e assim por diante. Então vou mudar aqui para production, tá certo? E olha só o que aconteceu aqui no nosso launch settings, já mudou para production também, tá certo? Então ele já nos ajuda nesse termo de configuração, por ter uma ideia um pouco mais completa. Ele te ajuda a fazer as configurações de maneira mais fácil, inclusive na parte de fazer o deploy, tá? Eu vou mostrar aqui como que é possível a gente fazer, mas para criar o serviço em si no Azure, nós vamos diretamente no portal, tá? Por causa que a intenção aqui é mostrar o máximo de detalhes, claro, num nível básico ainda, mas o Visual Studio ele abstrai demais essa parte e fica devendo algumas configurações que eu quero mostrar. Então aqui eu dei um botão direito Publish, né? E ele abriu já um menu falando se eu quero publicar no App Service Linux, uma máquina virtual, por FTP, uma pasta e assim por diante. Aqui a gente vai tratar de App Service no Windows, então vou criar aqui, tá? Tem a parte de Create New. Vou abrir aqui o Advanced para nós vermos os detalhes. Por padrão ele vai publicar em release, tá? Sempre é recomendado publicar em release e não em debug. Já mostrou aqui qual que é o nosso target framework, tá certo? Também o modo de deploy, então ele vai apenas publicar arquivos do nosso projeto, sendo que lá no Azure nós teremos
a infra em si, todo o cenário configurado para rodar .NET Core 2.2, ou eu posso também definir como self-contained, que aí ele vai publicar todo o ambiente, inclusive a parte do próprio framework, para conseguir rodar independente. Como a gente já vai rodar num ambiente que está tudo provisionado, podemos deixar dessa forma. Algumas opções de publicação, e também aqui ele pega as strings de conexão lá do nosso arquivo, tá? Beleza? Tá certo. Ok, vou dar um save. E aqui então vamos dar um create profile. Agora ele vai mostrar um ambiente aqui de... vai tentar se conectar com o nosso Azure, né? E aqui ele mostra então tudo que a gente pode criar. Por exemplo, ele já te sugere um nome de app, já puxa a tua subscription. Esses detalhes a gente vai ver lá no portal, ele já traz aqui os teus grupos de recursos, qual é o seu plano de hospedagem, teu App Service Plan, tá? Você pode criar um novo também, pode fazer tudo por aqui, tá? Mas como isso aqui é um ambiente limitado, tá, pessoal? Vocês aprendendo como faz um portal, isso aqui vai ser muito mais fácil. Então, a partir daqui, eu vou mostrar lá no portal do Azure como fazer a configuração do app. Depois a gente volta aqui e apenas seleciona um ambiente já criado lá, ok? Só um detalhe, tem muitas dúvidas em relação a quando a gente publicar qual arquivo de app settings que o Azure vai utilizar. Onde está a variável de ambiente para a gente configurar também se é dev ou se é prod. Então, por padrão, quando você publica no Azure, ele vai utilizar o appsettings.json, ou seja, a configuração de produção. Mas eu vou mostrar que tem um jeito também de você configurar diretamente no portal essas configurações, tá? Então você não precisa se preocupar muito com isso. A própria publicação para o Azure, o App Service entende que ele tem que puxar as configurações de produção e não as de dev, ok? Muito bem, então agora vamos ver as configurações no portal do Azure. Então, pessoal, estou aqui no portal do Azure. Para quem não conhece, é a plataforma de cloud da Microsoft. Para quem deseja testar, você pode se inscrever através do site e você recebe alguns créditos aí para começar a testar alguns recursos. Inclusive, alguns desses recursos você tem camadas de precificação gratuita, né? Então você não é taxado pela utilização de alguns serviços aqui dentro da plataforma. Então, para começar a criar o nosso serviço, a gente vai utilizar o App Services, tá? Ele tem um atalho aqui já no início, ou você pode acessar através do menu. Ou, se preferir, você pode vir aqui em Create a Resource, que é o que eu vou fazer. E a gente vai selecionar o Web App, tá? Que faz parte do nosso App Services. Bom, para criar o seu recurso, então ele tem uma série de passos aqui que fica bem fácil de você configurar, tá? A primeira coisa aqui ele pede qual é o Resource Group que você quer. Então, esse Resource Group, o que seria? Como o nome já diz, é um grupo de recursos que ele agrupa mesmo uma série de serviços que você pode colocar nele. E dessa forma você gerencia melhor os seus recursos que você criou na plataforma. Por que isso? Para quem utiliza muito, é legal você separar isso em grupos para no momento que você quiser excluir, por exemplo, todos os recursos de determinado grupo, você pode fazer isso de uma vez só. Ou mesmo para você organizar eles dentro do seu portal. No meu caso, que faço muitas demos, geralmente eu crio grupos de recursos novos, porque quando eu acabo aquela demo, não vou mais utilizar esses recursos, fica muito mais fácil de eu excluir tudo de uma vez, tá certo? Então aqui eu vou criar uma nova, eu poderia utilizar uma existente já, né? Vou nomear ela de Web App. No caso esse já existe, né? Então vou deixar, vamos pôr aqui, App apenas, ok? Beleza. Aqui a gente vai escolher o nome da nossa instância
Então, esse nome aqui tem que ser um nome único dentro do Azure. Por quê? Por causa que ele te oferece uma URL gratuita quando você cria esse serviço do Web App. Então, a sua URL vai ser o nome que você escolher, .azurewebsites.net. E você pode usar isso com tranquilidade, sem ter nenhum domínio personalizado, pode usar simplesmente esse endereço. Ele oferece atrelado a esse endereço um certificado SSL, então você pode utilizar HTTPS, né? Sem precisar comprar um certificado, isso já vem por padrão. Só que tem um detalhe, para você escolher aqui tem que ser um nome único. Então, por exemplo, se eu escolher o Web App como nome, provavelmente alguém já criou isso e ele me barra, não deixa eu criar um serviço com o mesmo nome. Então vou colocar um nome um pouco mais único aqui, né? Vamos ver se já tem algo assim. Não tem. Então eu já me liberou para utilizar esse nome. O modo de publicação. Eu vou publicar código ou a partir de uma imagem Docker. No caso desse vídeo, a ideia é mostrar apenas o básico de como você pode subir a sua aplicação, que a gente criou lá no nosso Visual Studio, através do .NET New e tudo mais. Não é a intenção se aprofundar muito. É um vídeo introdutório aí para você ter os primeiros passos e como você chegar na nuvem de forma fácil. Depois a gente pode fazer mais coisas um pouco mais avançadas. Então aqui vai ser código mesmo. Ele pede qual que é o runtime stack que eu vou utilizar, ou seja, o meu projeto está no .NET Core 2.2, então vou selecionar ele. E ele pede qual o sistema operacional que eu vou rodar. Nesse vídeo eu vou mostrar a parte de Windows, então já está selecionado aqui. Outro detalhe é a região onde o meu app vai estar hospedado. Então, qual é o data center onde ele vai ficar? Tem um data center que é o mais próximo aqui de nós, que é o Brasil South, né? Que é o sul do Brasil. E por que é importante você colocar numa região apropriada o seu app? Por exemplo, se os seus clientes ou quem for acessar o seu site, ou sistema no caso, o que acontece se você colocar em uma região muito longe aqui do Brasil e os teus acessos vierem todos do Brasil? Você vai ter o fator latência. E esse fator pode deixar que o seu sistema fique um pouco mais lento. Ele pode ser muito mais rápido se você colocar numa região mais perto de onde os acessos vêm. No caso, se todos os acessos vêm do Brasil, escolha uma região mais perto possível. No caso aqui, sul do Brasil. Ok? É importante também, caso você esteja criando um banco de dados, manter o seu banco de dados na mesma região do seu app, tá? No mesmo data center, para evitar que uma requisição entre o seu app e o banco de dados tenha que transitar aí e ter um fator latência entre os dois recursos. Então isso é bem importante também. Beleza, aqui ele pede para eu criar um App Service Plan. O que seria isso? Eu costumo dizer que é meio que um servidor lógico, tá? Ele guarda algumas configurações padrões, tá? Que vão ditar algumas coisas sobre o seu web app. Inclusive, nesse App Service Plan, você pode adicionar vários web apps. Depois a gente vai ver isso aqui. Então aqui eu vou criar um novo, tá certo? Vou chamar ele de app. E aqui, por padrão, ele joga eu na camada de especificação Standard S1. O que seria isso? Eu vou dar um change size para vocês verem melhor. Então, essas camadas aqui, pessoal, são camadas onde você pode escalar a sua aplicação, aumentar o poder de processamento e de memória do seu plano, né, do seu serviço que vai rodar o seu web app. Então, por exemplo, nós temos aqui 3 categorias: Dev Test, Production e Isolated.
Por padrão ele te joga aqui na Production, na camada inicial da Production, que é a S1. E aqui ele fala, você tem então 1.75 GB de memória, tem alguns detalhes que se você entrar aqui na documentação você vai ter sobre os limites aí de utilização da camada. E estima aqui um preço, né? Então R$221 mais ou menos por mês, podendo variar aí. Beleza? Por que ele joga na Production? Porque assume-se que se você está criando um web app, você vai colocar alguma coisa em produção, né? Mas se não for o caso, você pode fazer o seguinte, colocar numa camada, na categoria de Dev Test, onde nós temos camadas F1, D1 e B1. A F1 ela é free, ou seja, é gratuita, porém ela tem apenas 1 GB de memória e 60 minutos por dia de computação. O que seria isso? Se o seu app lá está consumindo o processamento mais do que 60 minutos por dia e bater no limite dessa camada, ele vai parar de funcionar. Tá certo? Então, por isso que essa categoria se chama Dev Test, é para você desenvolver e testar mesmo, não é para produção. Porém, né, tem alguns cenários bem específicos, se você está validando alguma ideia, que você pode utilizar alguma camada dessas. Outro detalhe que tanto a F1 como a D1, eles utilizam infraestrutura compartilhada. Tá? No caso da D1 aqui, você tem 240 minutos de computação por dia, já aumentou um pouquinho, só que aí tem um custo aí de aproximadamente R$43. E a B1, que aí já aumenta um pouquinho também. É legal que ele mostra, conforme a gente seleciona, quais os recursos que tem nessas camadas. Tá? Então você tem storage de 1 GB, aqui na outra, a partir da D1 você já pode utilizar a parte de domínios personalizados, ou seja, comprou o seu domínio lá e quer configurar para não ter que usar a URL padrão do web app, que é a .azurewebsites.net. Então, a partir dessa camada você já pode configurar um custom domain. E dessa adiante, né, as outras todas vão permitir isso também. Inclusive, a partir da B1 você já pode utilizar SSL nos teus domínios personalizados. Se você vier aqui na D1, você só pode configurar o domínio personalizado, mas não pode pôr um certificado SSL, tá certo? Então são alguns detalhes aí que vocês podem notar aqui conforme vai selecionando essas camadas. A parte de escalabilidade, né? Então B1 já permite ter até 3 instâncias e assim por diante. Eu vou deixar na B1 para poder mostrar alguns recursos legais, tá? Mas vocês poderiam muito bem deixar na camada gratuita. Ok, próximo passo é a parte de monitoramento. A parte de monitoramento aqui, por padrão, ele já vem habilitado. É o recurso, o serviço, né, o Application Insights, que é um serviço aí de controle e monitoramento da tua aplicação, que você recebe uma chave de instrumentação, configura na sua aplicação também, que ele te fornece alguns dados bem legais, alguns insights mesmo sobre ela. Então, as requisições que chegaram até a sua aplicação, quais foram os erros, os códigos dos erros, se teve ou não erro, se foi sucesso na request, alguns detalhes até de queries, dependendo como você configura ele, você consegue visualizar no Application Insights. Se tem algum gargalo aí na sua aplicação, em que momento do dia que isso está acontecendo. Então, uma série de fatores aí você consegue monitorar pelo Application Insights. Eu vou deixar desabilitado, não é o foco aqui. A parte de tags também não é o foco. E no final aqui você tem como rever as configurações, ver se está tudo correto e criar o seu web app. Então vou dar um create aqui e vamos esperar ele criar, tá? É bem rapidinho para criar
e a gente volta quando ele terminar aqui o processo de criação do serviço. Muito bem, então ele terminou aqui a criação, levou 45 segundos para criar tanto o nosso App Service Plan quanto o nosso Web App, e agora a gente pode seguir para ver as configurações específicas do nosso serviço, ok? Vou clicar aqui em Go to Resource. Beleza, está carregando aqui então os detalhes do nosso Web App, né? E aqui do lado esquerdo você já vem o menu com várias opções aí para a gente configurar e alguns detalhes sobre o Web App. Eu vou passar em alguns desses menus para mostrar alguns detalhes. Então aqui no Overview nós temos, né, em qual Resource Group ele foi criado, se está rodando, não está, a location, vários detalhes que a gente já configurou no momento da criação, né? A URL, inclusive, vamos abrir aqui para ver se a aplicação já subiu, né? Por padrão ele fica aí uma tela padrão, só para mostrar que está funcionando. Já com HTTPS, tá? Como eu comentei, ele tem um certificado aqui do próprio Azure, né? Já funcionando para o Azure Websites.net. Beleza. Se você quiser acessar através de um FTP, você também pode. Tá? Ele já traz aqui qual que é o username e qual que é o host do FTP para você acessar. Seguindo aqui a ordem do menu, eu não vou passar em todos os itens, só nos mais importantes assim para você entender como funciona a um nível básico, tá certo? Então aqui a primeira coisa que a gente tem é a Configuration. Aqui na Configuration, pessoal, é um ponto-chave desse vídeo que vai mostrar as configurações da aplicação e as Connection Strings, né, que são aí as strings de conexão com o banco de dados. Então a gente tem a possibilidade de definir as nossas configurações de produção nessa área do Azure. O que acontece? Lá no nosso projeto do ASP.NET Core, nós temos o AppSettings.json. É possível definir as configurações naquele arquivo, mas se você quer manter as configurações apenas no portal do Azure, você pode muito bem fazer essas configurações aqui. Por padrão, esse serviço do App Service, quando ele está rodando a aplicação ASP.NET Core, ele primeiro verifica nessa área aqui do portal as configurações. Então, por exemplo, se no teu código você está chamando uma connection string chamada SQL Connection, ele primeiro vai verificar se ela existe aqui no portal, nessas variáveis aqui, nessas configurações. Se ela não existir aqui, aí sim ele vai para o arquivo AppSettings e vai buscar lá. Então, ele tem uma precedência aí, né, de busca primeiro aqui no portal, depois no arquivo de configuração. E se acontecer você tiver configurado tanto aqui no portal quanto no AppSettings.json, né, se os nomes estiverem todos corretos, primeiro ele vai pegar daqui, então vai acabar desconsiderando o AppSettings. Tá certo? Eu vou mostrar isso depois na prática aqui, na hora do deploy. Beleza, temos a questão aqui do Application Insights, tá? Que eu já expliquei lá o que ele é. A parte de Custom Domains, onde você pode selecionar aí, né, adicionar o seu próprio domínio customizado que você compra aí, né, .com.br, .com e assim por diante. Basta que você faça uma configuração aí no seu DNS, criando um registro do tipo A, apontando para esse IP aqui. E a partir desse momento você pode vir aqui embaixo e até comprar um domínio por aqui, né? Ou simplesmente adicionar aí um custom domain através desse botão aqui, tá certo? Outra questão aqui é a configuração da SSL, onde você pode
utilizar um próprio serviço do Azure para comprar um certificado SSL aqui por dentro da plataforma mesmo, né? Aqui, ó, Buy Certificate. Ou você pode utilizar um Let's Encrypt, alguma coisa para gerar o seu certificado e só adicionar ele aqui, fazer a configuração aqui nessa tela. Aí nós chegamos na parte de Scale Up e Scale Out. Tá aqui entre parênteses App Service Plan, porque por mais que ele esteja aqui no menu do nosso Web App, é uma configuração do App Service Plan, tá? Que é aquele servidor lógico que engloba vários Web Apps, né? Então, se eu clicar aqui em Scale Up, ele vai me mandar lá para o Service Plan. E o Scale Up nada mais é do que uma configuração de escalabilidade vertical. O que seria uma escalabilidade vertical? É você aumentar os recursos de uma máquina, né? de um recurso em si. Tá? Eu falo máquina, mas assim, de um ambiente. Tá? A gente não sabe como está rodando lá no Azure, no data center em si, mas tudo leva a crer que nessa escalabilidade vertical você aumenta os recursos da máquina que está rodando o seu web app. Então você aumenta a memória, aumenta o processamento através dessas camadas aqui que você vai podendo selecionar e subir e tudo mais. A parte de Scale Out é a configuração de escalabilidade horizontal, ou seja, você aumenta o número de instâncias que estão rodando o teu app. Se eu aumentar essa configuração de instâncias aqui, eu vou provisionar mais ambientes rodando em paralelo, várias cópias, vamos dizer assim, versões do meu app, né, rodando de forma paralela, o que atende em um cenário com uma demanda que seja muito grande, etc. Né? Então, você tem dois cenários aí de configuração da escalabilidade da sua aplicação, e é o Scale Up e Scale Out. Aí nós temos o Web Jobs, que você pode agendar, né, rodar scripts em segundo plano, fazendo agendamento aqui, adicionando os Web Jobs. Tá? Simples assim. Aí define um tempo, um intervalo de tempo que isso vai rodar e assim por diante. Como se fossem umas tarefas agendadas mesmo. Temos outros detalhes como MySQL in-app, então você tem a possibilidade de rodar em um banco de dados MySQL dentro do Web App. Não é o foco agora mostrar, né? Mas, eu comentei que eu ia mostrar aqui a parte do App Service Plan só para mostrar que você tem a possibilidade de ter mais de um app rodando dentro dele. E você vê isso através desse menu aqui, ó, Apps. Pode ver que na listagem que vai carregar aqui só tem o nosso ALS Web App, né? Não tem mais nenhum outro. Mas eu poderia jogar vários Web Apps aqui dentro. Óbvio que eles iriam compartilhar os mesmos recursos das nossas configurações aqui de Scale Up e Scale Out, tá? Então, a configuração desse poder de processamento, vamos dizer assim, está no App Service Plan. E todos os apps que estiverem dentro dele vão compartilhar dessa configuração que você definiu aqui. Tá certo? Eu vou voltar no nosso Web App. Temos mais algumas coisas aqui. É bem legal que na parte de Development Tools, nós temos aqui a possibilidade de abrir um console. E aí nós conseguimos aí digitar, né, um comando, por exemplo, listar as coisas que tem no diretório aqui. Então, o diretório home site www.root, né? Temos o hostingstart.html, que é aquela página inicial aqui que nós vimos aparecendo no momento de carregar o nosso app. Óbvio, porque não tem nada, não foi feito nenhum deploy, né? Então ele acabou de subir, tá somente com esse arquivo padrão. Temos outros detalhes aqui na parte de tools, mas eu queria mostrar em específico
as extensions. Para quem trabalha aí com, principalmente com versões preview do ASP.NET Core, muitas vezes quando sai uma versão preview, no momento dessa gravação desse vídeo, nós estamos no ASP.NET Core 2.2, na versão final, e temos o preview aí do ASP.NET Core 3.0. Porém, para você rodar isso no Azure, a gente ainda não tem uma configuração para rodar ASP.NET Core 3.0 no App Service. Porém, tem uma opção aqui na Extensions que a gente pode adicionar uma extensão para deixar o nosso App Service compatível com o ASP.NET Core 3.0. Então vou carregar aqui só para mostrar para vocês. Olha só, ele tem uma série de extensões aqui, mas perceba que tem aqui, ó, ASP.NET Core 3.0, x64, ASP.NET Core 3.0, x86, né, é o runtime. Então eu adicionando essa extensão, tem como rodar uma versão preview no App Service. Sem você adicionar nada, ele vai rodar só a versão RTM, né, a versão final do framework. Além disso, nas extensões nós temos outras funcionalidades, né, coisa para Application Insights, a própria integração com o Let's Encrypt, né, muitas outras, redirecionamento HTTPS, tem diversas extensões que você pode estar adicionando aí no seu web app. Beleza? Aqui nós temos outros detalhes, né? Também Easy Tables, outras configurações, alertas, métricas sobre o nosso web app também, né? Ele traz alguns dados aqui. E basicamente no nosso menu, os itens básicos para você conhecer que eu queria trazer são esses. Uma coisa que vale a pena falar, que até já passei nesse menu, mas fica a dica aí reforçar, né? No overview aqui você tem alguns detalhes de poder parar o teu web app, restartar, né? Que isso rodando em ambiente Windows não é nada mais do que você parar o IS, né? Que roda IS, isso aqui. Então parar o IS, restartar ele, pode deletar o seu web app através disso, baixar um arquivo já pronto para você importar lá no Visual Studio, por exemplo, para publicar o seu projeto direto no Visual Studio, tendo esse arquivo de configuração. E tem um detalhe aqui que eu quero mostrar também, que é o Deployment Center. Tá? Caso você queira fazer o deploy de diversas maneiras, você tem várias opções aqui, ó. Então ele te dá um passo a passo para te ajudar a configurar. Então tem o Azure Repository, né? Que você pode utilizar ele para fazer deploy, GitHub, um Git local, Bitbucket, até do OneDrive, né? Outros Dropbox e FTP, por exemplo. Eu comentei lá das URLs da FTP. Se você clicar aqui e vir no dashboard, você percebe que você já recebe aí um endpoint, tá? Um username e um password, tá? Que você pode ver aqui, tá? Pode resetar essas credenciais, e isso aqui são as credenciais do nosso app. Ou pode definir aqui as suas credenciais de usuário, definindo o usuário e senha também. Beleza? A partir disso, se você quiser conectar via FTP, já está pronto para você utilizar. Beleza, então a gente tem aqui o nosso ambiente, o nosso app já pronto aqui no Azure, ele já está funcionando, tá? Só falta a gente fazer um deploy nele. Então agora o que eu vou mostrar é como fazer o deploy pelo Visual Studio, conectando nesse serviço que já está criado, e também vou mostrar como faz o deploy utilizando o Visual Studio Code, tá? Que não é tão fácil quanto o Visual Studio convencional, mas assim é bem simples, tranquilo também. Ele só é um pouco mais, você usa uma extensão para isso e tem alguns detalhes adicionais que eu vou mostrar em seguida. Muito bem, voltamos aqui no nosso Visual Studio, tá?
Eu estou utilizando aqui o Visual Studio 2019. Beleza, pessoal. Então o processo de deploy para o nosso app que já está criado lá no Azure é bem simples. Você acessa aqui então, dá um botão direito em cima do nosso projeto, vem em Publish, certo? Aqui então nós temos já a opção App Service marcada, tem a opção de eu criar, não é o caso. Eu vou selecionar um que já existe, né? A gente já criou. E vou mandar criar o profile. Aí então ele já vai se conectar na minha conta do Azure e já vai puxar aqui quais são os meus resource groups, tá? Então eu tenho um resource group chamado app e dentro ele sabe que existe um ALS Web App, tá? Então basta eu selecionar ALS Web App e vou dar um OK e ele vai preparar o meu profile já. Então olha só, ele já configurou todo um profile automaticamente para mim. Ele sabe aqui alguns detalhes, tá? Então ele sabe que a minha URL é já o alswebapp.azurewebsites.net. Ele sabe que está no resource group chamado app. A configuração de compilação aqui do nosso projeto vai ser release, né? Sempre é release e é recomendável que seja assim em ambiente de produção. O framework é o .NET Core 2.2. Modo do deployment ele está dependendo do framework. Então o que acontece? Eu já tenho um ambiente lá pré-configurado que vai rodar .NET Core, então eu só preciso subir os arquivos do meu projeto, não preciso subir toda a estrutura, todos os arquivos do próprio framework para ele rodar. Mas caso eu quisesse, eu posso vir aqui, alterar e deixar ele self-contained, que aí ele vai subir arquivos do próprio framework para ele saber rodar independente, tá? Mas vamos deixar aí o padrão, tá certo? Agora que a gente já criou o nosso perfil, o que aconteceu? Aqui nas properties, ele já criou um publish profile, tá? Que é esse arquivo. E para diferenciar no momento do deploy, eu vou mudar uma configuração aqui no nosso app settings. Vou colocar aqui deploy no Azure Production, certo? Vou colocar aqui VS 2019, para a gente saber, né, diferenciar. E eu vou trocar essa SQL Connection para um banco de dados que já está na nuvem, tá? Um banco de dados local configurado dessa forma não iria funcionar quando eu subisse a minha aplicação. Então, eu já tenho um servidor, já tenho uma connection string do meu banco que está na nuvem, só vou trocar aqui e vou subir. Beleza, já troquei aqui então a configuração. Lembrando que a configuração que eu acabei de fazer está no appsettings.json. E se eu olhar aqui o appsettings.development.json, ele está com uma configuração totalmente diferente, né, para o meu ambiente de desenvolvimento aqui local. Então, vocês vão ver que o que vai subir lá vai ter um nome da aplicação diferente disso aqui. E o que indica que quando você publica por padrão, o próprio web app lá do Azure assume o appsettings.json como a configuração de produção. Tá certo? Então vamos dar um publish aqui. Ele vai compilar e vai subir aí a nossa aplicação para o Azure. Muito bem, já subiu aqui. Está carregando o site. Beleza, pessoal, olha só, percebam que ele já subiu aqui no alswebapp.azurewebsites.net. E o que ele pegou aqui como nome da nossa aplicação que está configurado? Deploy no Azure Production VS 2019, que foi o que a gente alterou. E a minha tabela da minha tabela do banco de dados em produção já tem mais dados do que era o banco local, então já trouxe aqui também certinho. Tá certo? Então, deploy bem sucedido pelo Visual Studio, funcionou direitinho. Agora eu vou mostrar pelo Visual Studio Code, ok?
Muito bem, estamos aqui então no nosso Visual Studio Code. Eu estou com o mesmo projeto aberto, tá? Queria tentar aqui pelo nosso appsettings.json, que ele está com VS 2019 aqui no nome da aplicação. Eu vou colocar aqui VS Code, tá? Para diferenciar, e vou salvar também, mudar aqui minha connection string aqui, utilizando o banco de dados em produção. Beleza, já configurei, já coloquei minha string de conexão, já está mudado para VS Code. E qual que é o processo aqui para fazer a publicação pelo Visual Studio Code? A gente precisa de uma extensão, tá, para fazer essa publicação. Então a gente vem aqui na área de Extensions, aqui do ladinho, ó. Tá certo? E aí você pode procurar aqui, eu já tenho instalado, mas você procura Azure App Service. E aqui no caso eu já tenho ela instalada. Deixa eu só carregar aqui. O fabricante, no caso dessa extensão, é a Microsoft. Está em preview ainda. Tá certo? E aqui tem os detalhes, ele te mostra como fazer o processo, te mostra o passo a passo, né? Então você pode seguir isso aqui ou olhar aqui no vídeo mesmo. Mas assim, ele tem um passo a mais do que seria o Visual Studio. Quando você faz o reload aqui do seu Visual Studio Code, ele vai aparecer esse ícone após a instalação da extensão. Então esse ícone aqui é do dessa extensão. E ele já conecta no seu Azure. Se ele não estiver conectando, ele vai aparecer um link aqui, você clica nele, você vai ser redirecionado para uma página, você faz o login no teu Azure e ele já vai cair aqui todos os teus app services disponíveis, tá certo? No caso, nosso aqui é o ALS Web App. Se a gente clicar com o botão direito e vir aqui em Deploy to Azure, tá? O que vai acontecer? Ele vai pedir qual é a pasta que a gente quer fazer o deploy, qual é o conteúdo de determinada pasta para subir essa configuração lá para o Azure. Se a gente selecionar aqui ALS Web App, o que vai acontecer? Ele vai estar subindo esses arquivos sem compilar, sem estar pronto para ser hospedado, ser feito o deploy. Ele vai mandar um monte de arquivo .cs, né, de classe, então o nosso Web App vai acabar não conseguindo interpretar isso. Então o passo adicional que a gente tem que fazer aqui é abrir o nosso terminal. Deixa eu só tirar essa tela aqui da frente. New Terminal. Beleza. E aí a gente precisa fazer um comando do .NET chamado .NET Publish. E eu vou configurar ele para release, né? "-c release". Então eu vou estar publicando, criando uma versão de publicação desse meu projeto na configuração release. Certo, terminou aqui. Então onde que vai esse arquivo pronto para estar publicado? Então ele está aqui no meu diretório, /bin release netcore 2.2 /publish. Então tá aqui, ó, bin release netcore 2.2 publish. Se você perceber, o que tem nesse publish aqui é muito parecido com o que a gente já vê que ele publica lá pelo Visual Studio, né? Então, ó, tem a pasta www.root, tem as DLLs necessárias, ele manda lá o app settings e tudo mais. Então tem tudo que ele precisa para rodar. Então, para provar que o que o Visual Studio convencional lá gerou na pasta do nosso App Service é muito parecido com o que foi gerado aqui através do comando, eu vou voltar lá no Azure, tá? Estou aqui já no nosso Web App, na parte de console, vamos listar o que tem na pasta aqui, e olha só o que ele aparece. Aparece as DLLs, aparece o App Settings, o www.root e os demais arquivos que a gente também vê aqui na nossa pasta Publish, tá? Então vai ser o conteúdo dessa pasta que vai ter que ser
levado até o nosso web app. Então, voltando aqui, agora sim vou dar um Deploy to Web App, vou dar um Browse e vamos achar aqui então no bin release netcore publish, select folder, e aqui ele fala se eu tenho certeza que eu quero fazer o deploy, que eu vou sobrescrever tudo que tiver lá. Então vou dar o deploy, já está fazendo aqui, né, o processo aqui embaixo. Beleza, terminou, ele dá a opção aqui, né, de abrir aqui o navegador. E aí o que aconteceu? Já subiu com a versão do nosso VS Code, né, pela extensão lá do Azure App Service, que nos ajuda a fazer o deploy através do VS Code. Então tá aqui com a configuração e com os dados também. Bom pessoal, agora o último detalhe que eu quero mostrar são as configurações sendo aplicadas através aqui do nosso web app. Lembra que eu falei que tem uma seção Configuration aqui e a gente pode definir as nossas configurações nesse menu? Então, se a gente fizer uma configuração aqui, ele vai sobrescrever configurações que tenham o mesmo nome lá no App Settings e vai começar a utilizar elas daqui. Para comprovar isso, eu vou adicionar uma Application Setting do nome da nossa aplicação e sobrescrever o que está no nosso arquivo lá, que foi feito o deploy pelo VS Code ou pelo Visual Studio. Então eu vou vir aqui em New Application Setting, tá? O name dela, o que seria? Eu tenho que seguir aquela mesma hierarquia do nosso App Settings, né? Então lá como a gente tem uma section chamada minha configuração, então eu coloco primeiro ela, 2 pontos, aí eu coloco o nome aqui a chave, né, da nossa configuração, que seria nome aplicação. Tá? Então fica dessa forma. E o valor aqui, vou seguir o mesmo padrão. Por aqui então, deploy no Azure, production, agora com config. Azure config, né? Vou dar um update. E aqui já caiu a minha configuração. Por padrão ele deixou o valor escondido por questões de segurança, tanto é que se você definir uma connection string que em tese é um dado sensível, você não precisa ficar mostrando, alguém que for olhar a tela, não fica mostrando aí a tua connection string. Inclusive, pessoal, isso aqui é um ponto forte e é recomendável você fazer as suas configurações de produção aqui no portal pelo seguinte motivo. Vamos supor que você fez o deploy da sua aplicação, ela está em produção já, e você precisa fazer uma alteração de alguma configuração que está no App Settings, ou de algum detalhe da string de conexão, adicionar mais uma, etc. Se você fizer isso, se você tiver essas configurações no App Settings, você vai ter que alterar o arquivo, fazer um novo deploy, derrubando a aplicação provavelmente, ou acessar o FTP, mudar o App Settings manualmente, mas aí é um trabalho meio desnecessário, né? E você perde muito tempo fazendo isso. Então você pode definir as configurações aqui. Toda vez que você precisar alterar, você só acessa o portal e altera. Você não precisa fazer novo deploy só pelo motivo que você tem que ficar tem uma demanda aí de alterar alguma configuração na sua aplicação, tá certo? Então vou dar um save para fechar, para ele atualizar. E beleza. Agora eu vou vir aqui e vou dar um simples F5. Olha só, já atualizou. Então esse comportamento nos mostra, né, que mesmo ele tendo um App Settings no nosso projeto, a gente tendo feito o deploy dele junto com com os outros arquivos do projeto, por padrão ele primeiro olha para as configurações aqui do portal. Se não existe nada que ele esteja precisando, né, que a gente definiu lá na nossa aplicação, aí ele vai olhar no App Settings, tá certo? Senão ele pega diretamente aqui das configurações do Azure
Então é bom frisar, né, que ele tem essa ordem de verificação de configurações. Bom pessoal, então esse foi o vídeo mostrando o processo de criação de uma aplicação básica aí, padrão ASP.NET Core, mostrando algumas configurações com App Settings, mostrando o App Service no Azure, tá? Algumas configurações básicas. A ideia aqui foi passar uma noção básica, como que você pode sair do zero e ter uma aplicação publicada no App Service do Azure. E é muito importante para a gente que você deixe o seu feedback nos comentários desse vídeo, o que você achou do formato que a gente está trazendo agora no canal, e também compartilhar com seus amigos que têm dúvidas em como começar a fazer seu primeiro deploy na nuvem, tem algumas dúvidas de configuração. Acredito que esse vídeo seja bem interessante para quem está com essa dúvida ou está começando. Tá certo? Deixe o seu feedback, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!